anunciou que iria publicar Androides Sonham com Ovelhas Elétricas aqui no Brasil, eu fiquei super empolgada. Primeiro porque eu amo o Philip K. Dick e segundo porque, sério, como não amar um livro com esse título tão instigante e criativo. Além do mais, esse livro foi o livro que inspirou o roteiro de Blade Runner, que é um filme clássico, super comentado desde sempre, do qual eu sempre ouvi falar em todas as minhas aulas de teoria da comunicação, aproximadamente 500 mil de anos atrás. E, enfim, sempre tive muita curiosidade de ler esse livro, só que ele era super difícil de achar. Então, eu fiquei super feliz quando a Aleph lançou e me enviou para ler e dar a minha opinião. Eu devorei esse livro e eu comprovei que o Philip K. Dick realmente é um escritor brilhante. E se você quiser saber o motivo, é só continuar assistindo esse vídeo. Quando a história começa, a gente fica sabendo que o planeta Terra sofreu uma grande guerra que dizimou boa parte da população e dos animais, enfim, deixou o planeta quase que inabitável. Então, a maioria dos habitantes acabou emigrando para colônias interplanetárias em busca de uma qualidade de vida melhor. Só ficaram na Terra pessoas que já haviam sido afetadas pela poeira atômica e acabaram tendo as suas faculdades mentais prejudicadas, e também os caçadores de androides. E os caçadores de androides, como o próprio nome sugere, são pessoas que são pagas para capturar e exterminar androides que eventualmente fujam para a Terra, porque os androides nessa sociedade, eles são escravos, eles são empregados das pessoas que emigraram. Cada pessoa que emigra para as colônias tem um androide para fazer os serviços para elas, só que muitos desses androides acabam fugindo aqui para a Terra, e a função desses caçadores de androides é justamente exterminá-los. E o personagem principal, o Rick Deckard, ele é justamente um caçador de androides. Ele é pago para procurar, caçar e matar, no caso, aposentar os androides fugitivos. O Deckard, ele tem uma ovelha elétrica de estimação, mas apesar de ser uma réplica perfeita, ela não supre o desejo dele de ter um bichinho de verdade. Porém, todos os animais praticamente foram extirpados durante a guerra, então é muito difícil, muito caro você conseguir um animal real, que não seja uma réplica eletrônica. Então você ter um animal de estimação de verdade é considerado um símbolo de status na sociedade, é sinal de que você venceu na vida de alguma forma. E esse sonho parece estar mais próximo quando ele recebe a notícia de que 6 androides fugiram para a Terra e ele recebe a incumbência de aposentá-los, que seria, no caso, o eufemismo para matá-los. Só que logo o Deckard descobre que aposentar esses androides não vai ser uma tarefa das mais fáceis. E nesse meio tempo, algumas das suas convicções também acabam mudando. Ele vive numa constante dúvida entre o que é real, o que é fabricado. E o que difere, afinal, os seres humanos dos androides? Da mesma forma como os humanos sonham em ter uma ovelha de estimação de verdade, será que os androides, por algum acaso, sonham com ovelhas elétricas? Enfim, são questões que surgem na cabeça do Deckard ao longo da narrativa. Enquanto ele está caçando esses androides, ele começa a ficar muito confuso sobre a sua função, ele começa a se questionar e questionar a própria existência humana. É bem importante lembrar que os androides, eles não são tipo robôs metálicos que claramente são máquinas que você olha e você não vê uma pessoa, e sim você vê uma máquina. Os androides nessa sociedade, eles são perfeitos, eles são praticamente humanos, eles sentem, eles sofrem, eles morrem. O que diferencia de verdade os seres humanos dos androides no livro é a tal da empatia, que é essa capacidade de você se importar com os problemas
problemas e com os sofrimentos de outras pessoas. Teoricamente, os androides não teriam essa capacidade, mas mesmo isso é questionável. Afinal, a empatia e a suscetibilidade a se importar com os sentimentos das outras pessoas é um negócio que difere de uma pessoa para outra. As pessoas não têm empatia no mesmo nível, então é bastante difícil determinar o que seria um grau normal de empatia, o que não seria. Então uma pessoa mega insensível poderia ser confundida com um androide, por assim dizer. E fica mais difícil ainda diferir, porque mesmo as emoções e as memórias, elas podem ser implantadas nos androides. E isso os torna assustadoramente semelhantes a um ser humano de carne e osso. Na sociedade retratada no livro, existe um maniqueísmo bem marcado, em que os androides são os vilões da história ao se rebelarem contra uma existência de escravidão e desejarem ter uma vida mais livre aqui na Terra. Sendo que os humanos, eles também não são santos, mas eles acabam sendo retratados como os heróis da história. Enquanto a narrativa avança, surgem outros temas interessantes também, como a religião, a efemeridade da vida, a alienação de algumas pessoas em relação à vida e as próprias relações interpessoais. No livro existe uma forte crença em uma espécie de mártir que paga por todas as falhas humanas. E existem mecanismos em que você consegue partilhar os seus sentimentos, os seus sofrimentos com outras pessoas que estejam conectadas a esse mesmo mecanismo. São chamados de caixas de empatia. E isso tudo é uma grande metáfora para a religião e como a religião é vista por muitas pessoas como uma ponte de salvação. Outro mecanismo interessante nesse livro são as máquinas sintetizadoras de humor. Todos devem ter uma em casa e nela é possível escolher qual é o humor que você quer vestir naquele dia, por assim dizer. Então, se você acha que vai ter um dia complicado no trabalho, um dia estressante, você escolhe um humor adequado àquela situação. Já se você acha que vai ser um dia mais tranquilo, você pode escolher um humor mais relax. Enfim, você adequa seu humor de acordo com os desafios ou as situações que você acha que vai ter que enfrentar durante aquele dia. Assim, ninguém necessariamente precisa viver triste nunca e questionar e pensar sobre a situação em que eles vivem, porque você não precisa ter um estado de espírito questionador. Você pode estar sempre feliz, sempre alienado, sempre sem se preocupar com os problemas reais. Enfim, como dá pra ver, a própria vida humana, ela acaba sendo quase tão pré-fabricada quanto a existência dos androides. E falando um pouco sobre Blade Runner, eu achei muito curioso que, apesar de não ser exatamente uma adaptação fiel no sentido de retratar todas as situações descritas no livro, o filme dialoga perfeitamente com o livro do Philip K. Dick e eu diria que as obras elas se completam. Eu arrisco dizer que, embora um funcione sem o outro, quando você lê o livro e assiste ao filme, é que você consegue ter a real dimensão. Você só tem a experiência completa desse universo quando você vê as duas obras, quando você assiste ao filme e você lê o livro, porque aí você pega todas as nuances que tem em cada obra. Eu achei isso muito, muito legal. Eu digo isso porque o livro, ele preenche lacunas que ficam em aberto no filme. Quando eu vi o filme, eu fiquei um pouco confusa em alguns pontos que foram esclarecidos no livro. E ao mesmo tempo, o que também é muito legal, é que o filme ele traz detalhes que não estão presentes no livro, como por exemplo, a dúvida de se o Rick Deckard, no fim das contas, é um androide ou um ser humano. No filme isso meio que fica no ar, e no livro isso nem sequer é mencionado, não é uma possibilidade. Então eu achei bem legal que as duas obras dialoguem dessa forma. Infelizmente o Philip K. Dick ele não conseguiu ficar vivo até o lançamento do filme, ele morreu pouco antes, mas eu
acho que ele teria gostado do resultado, porque foi um filme que fez jus à obra dele. Enfim, eu achei que eu não iria gostar mais de um livro do Philip K. Dick do que eu tinha gostado de Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial. Mas eu me enganei e descobri que Androides Sonham com Ovelhas Elétricas é incrível, é uma obra-prima. Se você gosta de histórias de ficção científica ou simplesmente de livros que te façam pensar um pouquinho, com certeza você precisa ler. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de me dar um like para me ajudar na divulgação e de se inscrever aqui no canal para assistir a mais vídeos literários como esse no futuro. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!